Hola querida comunidad, bienvenidos a un episodio más de este canal dedicado exclusivamente a temas de hidrógeno. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, recomendado por quien fuera uno de mis asesores en mi tesis doctoral, el doctor Antonio Valero, a quien le mando un fuerte abrazo. Hoy nuestro invitado nos ayudará a responder una pregunta clave: si el hidrógeno verde es tan verde como se dice en realidad. Mi invitado viene del Instituto Universitario de Investigación Mixta Energaya, anteriormente conocido como CIRSE, en la Universidad de Zaragoza, en la región de Aragón de España. Es experto en producción de energía renovable, sustentabilidad y uso de recursos naturales. Demos la bienvenida al doctor Alessandro Lima. ¿Te parece si dejamos las etiquetas y nos tuteamos, Alessandro? Claro, por supuesto. Bien, pues háblanos un poco de ti, quién es Alejandro Lima y qué es lo que más te llama la atención del hidrógeno como vector energético y por qué. Vale, pues muchas gracias, Víctor, por la invitación. Soy Alessandro Lima, soy investigador postdoctoral senior del Instituto Energía, como comentaste. Llevo 3 años aquí básicamente en el instituto, en Zaragoza, donde trabajo junto con Antonio y Alicia Valero en temas de sostenibilidad total, termodinámica, por supuesto, fuentes de energías renovables, etcétera. E em que eu sempre trabalhei com temas relacionados aos sistemas energéticos. Sou formado meu grado é de engenharia mecânica em Brasil, Ujú. onde também consegui meu master e doutorado. E desde 23, como comentei anteriormente, estou aqui. E é o tema que Antônio e Alicia trabalham nesse momento, sempre han trabalhado, sempre me interessou. Eu creio que eles têm uma visão bem distinta que poucos grupos no mundo aportam, sabe? Así es, así es. Bien, pues yo creo que ese punto que tocas de, de que ellos están desarrollando estudios o una línea de investigación que muy pocos grupos en el mundo están abordando actualmente. Y entonces, pues es una de las razones por las cuales te he invitado, porque yo sé que estás trabajando y he visto algunos de sus artículos relacionados con este tema de lo que es el costo exergético aplicado a electrolizadores e inclusive para ver no solamente qué está pasando hacia adelante, sino ver hacia atrás de los electrolizadores todo lo que se necesita para construir un electrolizador o todo lo que hay detrás del electrolizador, que yo creo que eso es lo que no se ve actualmente. Uhum. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos y nos explicas un poco eh, a qué se refiere con el término costo exergético y cómo se aplicaría, o más bien cómo se explicaría en un minuto sin usar fórmulas? Vale, pues bueno, o custo energético seria basicamente uma interrelação em que indicas quantas unidades de energia utilizas para obter uma outra unidade de energia de lo que estás, que tienes como produto. Es decir, por ejemplo, en el caso de hidrógeno, como estamos hablando Ujú. aquí, para que yo produzca 1 megajoule de hidrógeno, me hace falta X megajoules de energía. Eh, ¿Ok? Eh, entonces, por ejemplo, si yo utilizo un caso como el electrolizador que comentaste, si yo tengo un costo exergético de 3 megajoules por megajoule de hidrógeno, significa que eu gastei 3 unidades de energia para poder produzir uma unidade de hidrógeno. ¿Ok? ¿Por qué este concepto es tan importante? Bueno, es un concepto sencillo que directamente muestra a las personas que, mira, nada es fijo, nada se convierte 100%, siempre hay pérdidas. Y el costo exergético es como si fuese la unidad física que utilizamos para o dinheiro, em realidade, ujú, ok? Muitas, ujú. nós em engenharia normalmente pensamos em termos de dinheiro, vale? Não? Quanto custa produzir uma tonelada de hidrogênio, por exemplo. Pero a natureza não lhe importa o dinheiro, o que lhe importa é a física. Exacto. E o que reproduzimos é o mensagem a través deste custo exergético, ok? Sí, aquí yo creo que es importante mencionar que esta base de costo exergético eh, es la exergía
y no tanto Eso es. bueno, sí la energía, pero nos vamos más con el término o con la propiedad de exergía. ¿Es correcto? Eso es, eso es. Hay una pequeña diferencia, pequeña no, dependiendo del tipo de energía que trabajamos, existen diferencias significativas entre energía y exergia. Por ejemplo, la exergia, la diferencia es que la exergia lleva en cuenta el ambiente de referencia, es decir, en qué condiciones tú conviertes tu fuente de energía. Por ejemplo, uma energia que nós todos sabemos que é muito eficiente, que utilizamos, que queremos utilizar como fuente de energia renovável, é a energia eólica ou a energia solar. Sí. Essas energias nós consideramos 100% exergia. É decir, cada unidade de energia eólica equivale a uma unidade de exergia eólica, ok? Não podemos dizer o mesmo em um caso do calor. Por exemplo, se estamos na indústria, a qualidade do calor depende da temperatura da fonte do calor. É decir, se estamos a uma temperatura de 100 graus Celsius, vale, teremos bom potencial para aproveitar esse calor. Pero é bem distinto se estamos com uma fonte a 500 graus Celsius, 1000 graus Celsius, 1500 graus Celsius, que é um caso de uma combustão, por exemplo, ok? Em que basicamente convertimos quase toda a energia ou energia química que está disponível em um combustível em calor, e aí este calor é basicamente quase 100% exergia pura, ok? Pero por isso, aí, o que indicamos aqui é, quando analisas as contas por energia, simplesmente estás considerando que todos os tipos de energia são equivalentes. E a termodinâmica nos ensina que não, isso não é verdade. Há limitações físicas que impedem de, por exemplo, convertir 100% do calor em eletricidade. Assim como há outros processos de ineficiências na física que nos impedem de fazer isso, ok? Então, há que fazer esse desglose, essa separação bem clara, para poder transmitir a mensagem de forma mais adequada y justa. ¿Ok? Así es correcto. Entonces, tomando como base esto, ¿cómo se diferencia medir el costo exergético de algo frente a medir únicamente lo que es la huella de carbono? Vale, pues bueno, primero de todo necesitamos aclarar que son dos unidades distintas, ¿no? Costo exergético es una fracción entre exergias, o sea, entre unidades de exergia, megajulios por megajulio. Ok? Em teoria seria adimensional, pero não podemos considerar assim porque estamos relacionando tipos de energias distintas. Como eu comentei anteriormente, eu posso consumir 3 unidades de energia no solar para conseguir uma unidade de megajulio de hidrógeno. Ok? Entonces, lo que puedo hacer con la energía solar es distinto a lo que puedo hacer con el hidrógeno, ¿ok? Entonces, llevando eso en cuenta, es básicamente un ratio entre las capacidades de conversión, ¿ok? Mientras que la huella de carbono indica básicamente la parte aguas abajo, o sea, es decir, las emisiones, los daños, las irreversibilidades que hacemos al ambiente, ¿ok? Quando produzimos, por exemplo, um exemplo clássico é utilizamos um coche, um carro com que se move com combustíveis fósseis, queimamos esse combustível fóssil, rompemos as moléculas, não? E produzimos CO2. E ao produzir esse CO2, lo emitimos à natureza. E então, podemos dizer que quando estamos utilizando nosso coche, estamos tendo uma huella de CO2, ok? Então, es una indicación de la eficiencia de nuestro proceso, que es el costo exergético. Mientras el otro, o sea, es decir, la huella de CO2 indica el impacto que causamos al ambiente. Ok, qué interesante. Sí, sí. Sí, entonces los dos transmiten informaciones distintas. Entonces todo va a depender de qué queremos analizar en el estudio.
¿Es correcto? Eso es, eso es. No es como si existisse único parámetro, Sí. indicador que fosse Ujú. capaz de representar toda a informação do universo. Não. O que necessitamos é utilizar uma combinação de indicadores que nos permita analisar tanto que tão eficiente é nosso processo, quais são os danos que nosso processo causa Es ao correcto. ambiente Ujú. e o que necessitamos do ambiente para poder produzir nosso processo. É decir, se fosse uma perspectiva de combustível, seria o próprio combustível fácil. Ujú. Ujú. ¿Ok? Sí, sí, entendemos. Bien, cuando decimos que un proceso tiene un costo exergético no renovable, ¿qué es lo que está ocurriendo físicamente? O qué se está gastando exactamente? Vale. Pois bem, como comentaste, é valor não renovável. É decir, se hacemos um processo de traçabilidade águas arriba hasta a natureza, descobrimos que este valor se refere a uma fonte de energia não renovável. É decir, os clássicos são gás natural, Ujú, carbono, ujú. petróleo, etc. Pero também pode involucrar madeira, por exemplo, pode involucrar, dependendo da situação, do tipo de madeira que se utiliza. Los suelos também é um recurso natural que nós Sí, não sí, damos, claro. le damos valor suficiente, pero não é renovável. Ujú. É um dos recursos naturais que menos valoramos e, por lo tanto, não é renovável, porque nos ha custado a Terra miles de milhões de anos para produzir esse suelo, ok? Exacto. Outros recursos não renováveis que podemos pensar também involucram a respeito de minerais, ok? Los minerales los extraímos de minas, podemos pensar, vale, estás hablando de carbono. Sí, pero no solamente de carbono. Estoy hablando de elementos químicos que utilizamos para las tecnologías de hoy en día, como por ejemplo para un electrolizador, como comentaste, que hay dependendo del tipo de electrolizador, hay distintos elementos químicos que son esenciales para que un electrolizador funcione de forma adequada. Es decir, por ejemplo, platino, iridio, etc., dependiendo del Exacto. tipo de Ujú. electrolizador. ¿Ok? Y estos no son renovables. Si lo cogemos de la naturaleza, lo utilizamos y no, es decir, reciclamos o recuperamos de forma adecuada después que nuestro equipo, nuestra infraestructura llegue a su fin de vida, lo perdemos. Claro. Porque se lo tiramos a la naturaleza, se va a mezclar con todo más, entonces lo perdemos. Tendríamos que gastar, hacer novamente todo um processo de recorrida, recuperação dos materiais, para recuperar este material para que lo podamos utilizar novamente. ¿Ok? Entonces, dependiendo da perspectiva, é um recurso não renovável. Ujú. ¿Ok? Y para recuperar otra vez todos esos minerales, necesitas recursos también, ¿no? Isso é. Essa é a moneda que a nós nos gusta trabalhar. Porque sempre, de uma forma ou outra, consumimos recursos da Recursos. natureza. ¿Ok? Entonces, sí, lo que justamente queremos pasar con el mensaje de costo exergético, y indicar costo exergético no renovable, renovable, es básicamente indicar si todo mi proceso de producción, no solamente la operación de mi equipo, si por ejemplo puedo utilizar un electrolizador, perdón, con electricidad 100% renovable, Ujú. ¿ok? Isso significa que meu hidrogênio vai ser 100% renovável? Não necessariamente. Por quê? Significa que tu has corrido um montão de materiais da natureza, entre os quais hierro, acero, utilizado para produzir acero, níquel, irídio, platino, entre outros elementos químicos mais raros, e lo has corrido da natureza e has consumido recursos naturais, não somente máquinas, como também has consumido energia elétrica que vem Así de es. combustíveis fósseis, utilizas Ujú. literalmente alguns combustíveis fósseis em algumas máquinas que têm capacidade e potência adequada para trabalhar em uma mina. Então, tudo isso há que ser levado em conta, ok? E é isso justamente o que propagamos de informação a nosso
a nuestro análisis. Entonces, cuando indicamos que, por exemplo, nos quedemos com o valor de 3 por 1 de custo energético. Este valor que eu indico aqui seria um valor total, eu sumando tanto a parte renovável como a parte não renovável. Pero, se eu hago um desglose, eu separo o que é renovável e não renovável, eu posso descobrir que tão renovável é meu processo. Imaginemos um número aqui. Se desse 3 eu reparto em 2 partes, ou seja, 1,5 de renovável e 1,5 de não renovável. Isso significa que meu processo ao máximo pode ser 50% renovável, ok? Porque eu, para conseguir esse valor de custo energético, eu me toca utilizar 1,5 unidades de valor não renovável, ok? E vale, uma pessoa pode pensar, ok, é um número e que isso importa? Bueno, importa que, porque utilizamos todavia combustíveis fósseis, fontes de energia não renovável em comparação a energias renováveis que já temos bem desenvolvido em um montão de países do mundo, não? Simplesmente porque eles são mais flexíveis. É muito mais fácil utilizar, correr 1 quilograma de gasolina ou de diesel e meter em tu coche e queimá-lo e já está. Não hace falta ter nenhuma infraestrutura muito robusta. Mientras que para conseguir uma unidade de eletricidade e uma placa fotovoltaica, tu tens que meter allí mais de quase 20 elementos químicos distintos, tens que construir refinar o nível de silício para que se quede com uma precisão atômica para que puedas fazer todo o processo de efeito fotoelétrico e tens uma vida útil que además poucas pessoas já vêm conta. Uma placa fotovoltaica opera com uma eficiência aceitável por mais ou menos 15 a 20 anos. Isso se la damos mantenimento adequado. É correto. Ok? E mientras que um coche, tu podes correr um coche mais antigo, de los 60, 50, dependendo da situação, metes um combustível ali e te vai funcionar, todavia. Não vai ser tão eficiente, mas vai funcionar. Então, a diferença entre renovável e não renovável é a flexibilidade. Os combustíveis não renováveis, basicamente, os utilizamos como combustível, queimamos, combustão. Mientras a energia renovável, nós las convertemos, utilizamos as fontes originais, ou seja, o vento e o sol, principalmente, mas dependendo do país também podemos utilizar as hidrelétricas, não? Geotérmia, etc. E la convertimos em eletricidade. E depois utilizamos a eletricidade para alimentar o que seja, o que nos hace falta. Então, quando añadimos toda essa complexidade na cadeia de valor, de cadeia de suministro do recurso, criamos complexidade. E quando criamos complexidade, nos hace falta não somente ter uma visão enfocada em nosso processo em si, sino na cadeia como todo. Ok? Então, para poder ser justo, indicar se um processo é realmente verde, como a nós nos gusta dizer, não? Hidrógeno verde. Nos hace falta não somente ver nosso eletrolizador, sino eletrolizador, mas toda a cadeia de suministro hasta aguas arriba, hasta la naturaleza. Muy bien. ¿Vale? Sí, bastante interesante. De hecho, relacionado con este tema de energía renovable, más bien de hidrógeno verde, te había comentado atrás de cámaras que me gustó mucho uno de los trabajos que realizaste en relación a ello, donde contestan a una pregunta de qué tan renovable es el hidrógeno verde. Y en términos simples, ¿cuál fue la respuesta que encontraron en ese estudio? Vale, bueno, en ese estudio básicamente lo que hemos hecho es analizar una serie de cadenas de caminos, cadenas de suministro de hidrógeno por fuentes de energía distintas. Es decir, si yo tengo un electrolizador y obtengo la electricidad de un molino eólico, de una turbina eólica, ¿cuál es el impacto de toda la cadena de producción de este molino en el coste de mi hidrógeno? E eu comparo isto com outras rutas de produção, por exemplo, se eu utilizo a energia fotovoltaica, ou se eu utilizo uma hidrelétrica, ou se eu utilizo uma matriz híbrida, mixta, que eu mesclo essas fontes de energia. Que passa, qual é o valor
real y la eficiencia para la producción de ese hidrógeno. Y lo que verificamos es que depende. No podemos, aunque obtengamos el mismo producto, 1 kilogramo de hidrógeno, Sí, de acuerdo con la cadena, tenemos valores distintos. E isso importa por quê? Porque isso vai indicar quantos recursos naturais estamos correndo na natureza, ok? E vale, podemos pensar, ok, o vento sempre lo tenemos, é como infinito, não? Assim como o sol, gratis. sí, gratis, não? Pero depende. Ujú. Estos dos sí, pero ¿y los otros recursos? Los Ya, minerales, el agua, um suelo adequado para que puedas instalar todas essas infraestruturas renováveis. Todo esto. Quando incluyes em las cuentas, verificas que, dependendo da situação, os valores cambiam. E cambia bem. Podendo ser, dependendo da situação, ter uma diferença de mais de 100%. Então, é um interesante. pouco bem curioso. E isso indica que, aunque queremos vender que o hidrogênio pode ser 100% renovável, ele solamente poderá ser 100% renovável se utilizarmos solamente energia renovável, ok? Por que digo isso? Porque muitos países podem passar a mensagem de que, vale, minha matriz energética se está Sí, quedando 100% renovável, etc. E querem vender que seu hidrogênio também é 100% renovável. Pero, se llevas em conta de onde vêm os materiais, em termos do planeta, não, tu estás basicamente transferindo tua responsabilidade de tu corres a tua parte renovável, pero transmite todos os impactos não renováveis a outros sítios do mundo, que é, por exemplo, de onde vêm materiais, de onde vêm gastos relacionados a combustíveis fósseis, etc. Ou seja, basicamente uma transferência de responsabilidade, ok? así es, correcto. Esto es muy importante que la gente sepa porque, por ejemplo, no sé, eh, muchos países europeos te venden esa idea de que ellos son, como tú bien comentabas, que son renovables en toda su estructura energética, pero como bien dices, muchos de sus recursos que ellos necesitan para producir esa energía en su país, lo traen de otros países, Isso é. donde explotan, donde tienen que sacar los minerales, donde tienen que consumir recursos de ese país para poderlos transportar hasta aquí. Pero ellos aquí su mensaje es nosotros somos limpios, nosotros aquí no contaminamos y pum, ¿no? Entonces, esto es importante que la gente conozca este tipo de estudios porque les enseña a que puedan tomar ellos o a generar una idea ya más clara de qué es en realidad lo que está pasando Uhum. y que no todo lo que te venden por verde es tan verde, Isso sino é. sino que todo lo que tú creas o que todo lo que se genere, pues siempre te va a consumir recursos. Así produzca la misma unidad, como tú lo comentabas, tú puedes producir una unidad de hidrógeno, pero el costo exergético, es decir, los consumos de recursos, pues pueden variar entre ellos. Sí, eso es, exactamente. Entonces, lo que a nosotros nos gusta también esa metodología es que nos permite indicar que el hidrógeno, por ejemplo, siempre nos vamos a quedar en este ejemplo, puede tener costos distintos en sitios Claro. distintos del mundo. Entonces, si yo produzco hidrógeno aquí en Zaragoza, Aragón es distinto de producir hidrógeno en, no lo sé, en Brasil o en México. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de recursos naturales es distinta, ¿ok? Ujú. Aunque tengamos el mercado para poder, por ejemplo, proveer infraestructura necesaria, o sea, es decir, los equipos, todos los componentes que hacen falta para poder hacer el proceso de conversión, de electrólisis, ¿no? Estamos entrando em uma perspectiva do mundo em que a geopolítica está começando a actuar muito bem na conversão desses processos. Alguns países do mundo, muitos deles, já han notado que há alguns materiais que são têm demasiado valor para poder passar simplesmente com um valor fijo. Por exemplo, isso entra muito em tema de materiais primas críticas,
¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, si me acuerdo bien, en los últimos años, desde la pandemia, muchos de los elementos asociados a materias primas Ujú, críticas han subido de precio a tope. Por ejemplo, si me acuerdo bien, hubo una vez en que el cobre ha disparado en precio en más de 2, 3 veces en menos de un mes. Em wow, menos de um mês. Então, como tu puedes projetar e querer que tu sistema seja renovável, etc., se tu não tens nem garantizado que vas a conseguir pagar um preço justo por isso, porque a hora, com esse controle de cadena de suministro, de valor, não? Então, dependendo de com quem negocies, vas a ter um custo físico e, ujú, obviamente, econômico distinto para tu sistema. E isso é algo que poucas pessoas, principalmente no mundo do hidrogênio atualmente, hablam, que é a perspectiva de que, por exemplo, em 2023 havia um montão de projetos, o hidrogênio estava mais sí, sí, sí. de moda, não? Hablando Había un muito, boom, mira, agora a Europa se vai 100% así hidrogênio, vamos es a converter correcto. tudo, não? Sí. O que passou com boa parte desses sistemas, desses projetos? No ano avançado. E um motivo bem especial que pouco se comenta, pero ha sido publicado, é que é o preço do eletrizador, principalmente os eletrizadores Sí. PEM, Ujú, em que dependem muitíssimo de elementos raros, em que os preços desses materiais ha flutuado tanto que passou tanta incertidumbre no sistema de análise técnico-econômicos que as empresas pensaram, não vou avançar nisso porque é muito incerto, não posso garantir que vou ter um custo econômico aceitável. Ou seja, essa é uma forma de que, quizás, se uno só hace uma análise econômica, não vê este mensagem, qual é a causa desse fenômeno, não? Pero é simplesmente por um efeito de custo físico, de demanda, disponibilidade de recursos. ujú. Então, esse tipo de mensagem se passa através de um custo exegético, porque o custo exegético propaga essa informação hasta tu sistema de qué tan raro, cuál es el valor real de tu recurso que necesitas para poder producir tu producto. ¿Ok? Ujú, ujú. Sí, interesante. Eh, Tocaste un punto importante. Déjame ver si lo entendí bien. Vale. Eh, yo, por ejemplo, que produzco hidrógeno en México, por poner un ejemplo. Lo produzco en México. Yo lo voy a dar a un precio determinado. No sé, ahorita el precio ideal para que todo funcione es de 8 euros por kilogramo. Ajá. Eh, Pero ese precio que yo estaría dando refleja también el costo de los recursos que yo estoy consumiendo en mi país o no lo refleja. Digo, en este momento, en cómo se evalúa el precio, el costo de hidrógeno. Parcialmente sí. Parcialmente sí. Porque, afinal de cuentas, sí. Estou assumindo que el ejemplo que comentas es de hidrógeno verde. ¿Ok? Sí. Porque el caso del hidrógeno gas natural es un caso totalmente distinto. Pero bueno, en el caso del hidrógeno verde, sí, fácilmente propaga esta información, esta dependencia de los materiales. ¿Por qué? Porque no simplemente podemos asumir que vamos a producir un electrolizador y vamos a tener disponible, lo vamos a tener disponible para la vida entera. Sí, Digo, no. un electrolizador tiene una vida corta o una vida útil corta, Sí. dependiendo de la tecnología. Entonces te tocará a intercambiar, te tocará a cambiar las celdas, te tocará cambiar los electrodos, y que es de ahí que viene justamente buena parte de esos materiales. E se operamos por uma perspectiva de oferta e demanda, como funciona a economia, se cada vez mais esses elementos se quedam mais raros e cada vez mais todos nós outros dependemos deles, o Ujú. que se passará com isso? Que o preço deles, economicamente, se vai aumentar. E Ya, naturalmente esse custo propagará a tu ya. produto. Ujú. ¿Ok? Sí, por Entonces, supuesto.
não podemos mais quedarmos com análise somente como se fosse uma fotografia em que, vale, minha eficiência é de um 60% e vai ser assim durante a vida inteira de minha indústria, por exemplo. Não. Por quê? Porque há que levar em conta sempre a vida útil de tu equipo, quantas vezes vai necessitar intercambiá-lo, cambiá-lo Sí, a lo largo de tu processo, eso, há que propagar toda essa informação. E, naturalmente, isso conlleva evaluar a cadeia de suministro e conlleva também a disponibilidade de recursos naturais, tanto em tu país como em los outros países. en los otros, ¿Ok? ya. Ujú. Sí, muy bien. Oye, si tuviéramos que señalar un solo componente del proceso de producción de hidrógeno verde que más pesa en términos de costo exergético no renovable, ¿cuál sería? Que mais peça. Sí. Obviamente, eletrolisadores têm um impacto bem grande, aunque são bem mais eficientes que em termos de conversão energética mesmo, que motores de combustão interna, turbinas Ajá. de gás, etc. Ok? Pero se salgo da perspectiva de um processo direto, ou seja, da própria eletrolisador, e evaluo a cadeia de suministro e de valor, eu indicaria que o que deve mais impactar deve ser justamente a disponibilidade dessas matérias-primas críticas, De los recursos. ok? Mm, Porque sem eles, há tecnologias que não operam. Então, é como se fosse não, e não funciona assim fisicamente, mas é como se fosse um catalisador. Se tu não tens um catalisador, não vas a hacer um sí, processo de no, no. conversão. Claro. ¿Entiendes? É a mesma ideia. Então, se tu não ou tienes, ou não vas a produzir hidrógeno verde, dependendo do eletrolisador que utilizes. Ou pode ser que da tecnologia produzcas, pero com a eficiência muitíssimo mais baixa. Então, se hablamos em termos econômicos, não vai ser economicamente rentável. Rentable. Se hablamos em termos de país, vas a consumir muitos recursos para poder conseguir a mesma coisa que um país com essas matérias-primas especiais consegue de forma muito mais barata. ¿Ok? Ujú. Sí, bueno, hemos estado hablando de estos materiales críticos o materiales especiales, como ya lo mencionabas, puede ser iridio, platino, níquel o cualquier otro. Normalmente todo esto lo hacemos en términos de toneladas, disponibilidad y riesgo de escasez, ¿correcto? Pero Eso. ¿cómo captura el costo exergético ese mismo problema, pero desde una lente distinta? Bueno, ¿Cómo lo evalúa? sí, claro. Nós evaluamos utilizando duas propriedades específicas relacionadas a esses minerais. Primeiro, Ujú, o facto de que cada substância em mundo tem suas próprias características termodinâmicas, ok? Suas próprias propriedades, e já vamos em 50. E, además disso, já vamos em conta também todo o custo associado à extração desses materiais. ujú. Não somente a extração, digo, em mina, por exemplo, quanto me tocou utilizar de combustível para de eletricidade para poder conseguir não sei, uma tonelada de irídio, ok? Como também todas as etapas relacionadas ao refino de los minerais que corremos de la mina, como também todas as etapas de manufatura, etc., hasta que cheguemos ao estado em que necessitamos para poder utilizar esses elementos. Então, quando acumulamos toda essa informação, temos um valor. E de acordo com o elemento, vamos a ter valores muito pequenos ou vamos a ter valores absurdamente grandes. E isso é o que indicamos como um certo grado de rareza desse material, ok? Não em Ujú. termos somente de valor humano que damos, não? El ouro, por exemplo, ok? Sino também a parte quanto nos custa para conseguir este material e a forma que necessitamos. Um exemplo bem interessante disso é o silício. Silício é um dos elementos, sino o elemento mais disponível que temos na Ujú. corteza terrestre. E, todavia, tem uma função fundamental em placas fotovoltaicas. Ujú. Por quê? Porque o silício que encontramos na natureza, primeiro, é um óxido, então, e necessitamos de um silício puro.
Entonces lo que hace falta es separar el óxido, o sea, obtener solamente el silicio y empezar etapas de purificación. Quando Sí. propagamos essa informação de toda a purificação que nos hace falta para conseguir um silício, não sei, me inventa aqui, mais de um 99% puro, isso tem um custo muito alto. Então, quando levamos essa informação em conta, sabemos muito bem que qual é o real impacto para que Ujú. podamos converter, utilizar uma tecnologia para converter um processo A, ou um produto A, um input A, uma entrada A, e um produto B. Ok? Isso é Ujú. basicamente como. E utilizamos sempre, utilizamos o custo exegético, ou seja, megajulios. Ok? Sí, entiendo. Entonces, en este mismo sentido, un mineral tan escaso como es el iridio, eh, aunque se extraiga en cantidades muy pequeñas, puede tener un costo exergético desproporcional, o sea, muy alto, ¿no? En comparación con su volumen físico. ¿Por qué? Sim. Por quê? Primeiro de tudo, como comentaste, é muito escasso. Muy Ujú. escaso, ¿no? Por ejemplo, si te vas a una mina y te ves la concentración, por ejemplo, de una mina que tiene, primero de todo, hay que encontrar una mina que tenga iridio disponible. Y eso ya Ya. es raro, difícil de conseguir. Si la tienes, todavía ese iridio va a estar mezclado con un montón de otras cosas, no solamente con la tierra, con las rocas, sino también con Ujú. otros elementos. E para isso, aí entramos um pouco mais em uma perspectiva de metalurgia. Ok. Necessitamos fazer um montão de separações, necessitamos fazer um montão de processos de ebulição, de fusão, de separação de fases, e tudo isso para poder começar a purificar. É um trabalho basicamente de química, mas a nível metalúrgico, altas temperaturas. Ok? Então, quando pensamos na perspectiva do irídio, estamos levando algo na concentração de, não lo sei, 1 ppm, Ujú. me invento aqui, mas algo próximo de Sí, 1 sí. ppm, e necessitamos chegar a uma concentração quase pura, quase de 100%. Este basicamente é o custo físico que nós outros necessitamos cobrir a natureza para que podamos obter esse material de forma pura, da forma como necessitamos. Ok? Ya. Então, quando levamos esse em conta, se só comparamos a matéria por massa, é, podemos dizer que 1 kg de concreto é igual a 1 kg de irídio? Não. É muitíssimo mais fácil produzir 1 kg de concreto. Ok? E conseguir 1 kg de irídio? Madre mia, muito complicado. Não? Então, Ya entiendo. por isso que a nós nos gusta trabalhar por essa perspectiva, porque ela nos dá realmente o valor real Sí. que cuesta para conseguir algo. Ok? Ya entiendo. Entonces, entre más escaso sea el mineral, es decir, más costo exergético va a tener. É uma relação mais ou menos direta? Sim. ¿Sí? Ah, ok. Mm. Sim. También por ahí estuve viendo que también hicieron un ejercicio con amoníaco, Sim. un ejercicio similar con el amoníaco verde, que fue proyectado hacia el 2050. Uhum. ¿Encontraron alguna tendencia parecida a la del hidrógeno o el amoníaco cuenta otra historia totalmente diferente? Bueno, a história é mais ou menos similar, porque independentemente da ruta do amoníaco, das rutas tradicionais que estudamos, sempre se depende, o problema principal é o hidrogênio, ok? Mm, Amoníaco, para contextualizar um pouco, o amoníaco é o segundo químico mais produzido do mundo, só sí, detrás dele ácido sulfúrico, se não estou sí, me enganado, parece. Ujú. ¿vale? Basicamente utilizamos el amoníaco para producir fertilizantes. Ujú, ¿es correcto? Es decir, los nutrientes que utilizamos en la agricultura para poder conseguir nuestra comida. ¿Ok? Entonces el amoníaco tiene una función extraordinaria. Sí. ¿Ok? Y lo que pasa es que el amoníaco que producimos hoy en día, hasta hoy, depende del gas natural, que es de donde viene el hidrógeno.
Ah, E ok, o sí. custo del fertilizante, entonces tienes un hilo conectando fertilizantes, urea, amoníaco, hidrógeno y combustibles fósiles. Entonces, siempre el precio del amoníaco dependió del hidrógeno. Y obviamente eso se va a pasar también con el amoníaco verde, es decir, el amoníaco que es producido con hidrógeno verde, ¿vale? Entonces, las tendencias que descubrimos foram bem similares, porque é outro componente que hace falta para poder produzir o amoníaco, que é o nitrógeno, Ujú. temos em el aire, Ese não? está. Nos hace falta simplesmente separá-lo, ok? E quando comparamos os custos físicos para separar o nitrógeno do aire versus o custo para poder produzir o hidrógeno a lo largo de todo o que hemos hablado hasta agora, não há comparação. Okay? O hidrógeno domina, o custo não somente econômico, como também físico. E então, verificamos que todo o que é comentado de que tão renovável é um produto, que tão renovável Ujú. o hidrógeno verde, também vale para o amoníaco verde. E isso Ok. nos passa uma mensagem bem impactante dentro de Ajá. nossa perspectiva. Porque se queremos começar a comer de forma mais sustentável e renovável, nos toca cambiar o uso do hidrógeno, de gás natural, por el hidrógeno verde, para conseguir um Sí. amoníaco verde e conseguir um fertilizante verde, ok? Porque senão, o que estamos fazendo é basicamente, estamos, afinal de tudo, estamos nos alimentando através do gás natural. Sí, Quando sí, sí, es correcto. conectas toda a cadena, verificas que o principal recurso natural que utilizamos para poder ter a comida em nossos pratos é o gás natural. Sí. E, e, e quando expandes um pouco a perspectiva, te notas que, uau, mira o impacto que esse tipo de análise nos passa. Que por isso podemos começar a conectar que porque a comida está quedando cada vez mais cara, porque cada vez menos temos gás natural. Así Digo, es. facilidade para consegui-lo. Se pensamos, analisamos o valor do herói do gás natural, está cada vez mais baixo, ou seja, está cada vez mais complicado e custa mais Cuesta más. extrair a mesma quantidade de gás natural que conseguíamos antes. Esse custo se propaga. Parece que não, mas se propaga. Sí, sí, claro. Y más Ok? si luego si luego lo bloquean. Isso aí piora, porque entramos em uma perspectiva de geopolítica e complica muito Exacto. mais. Então, nossa mensagem é basicamente de, vale, tu puedes ter um processo, me quedo com a Europa aqui, ok? Ujú. A Europa pode pensar e quedar-se em sentido, vale, quero ser sustentável, quero conseguir sobreviver com os recursos que tenho, etc. Pero não vas a conseguir ser sostenible porque se tu dependes de toda a cadena que se passa no mundo. Então, se há um sítio no mundo que não é necessariamente sustentável, não vas a conseguir tampouco, porque tu, de alguma forma ou outra, te conectas com esse sítio. Por exemplo, de onde vem o gás natural, que é o que se passava. Venia de Rússia. Agora vem de outras fontes. Não? Ou é o caso de toda a situação que se passa en el estrecho de Hormuz ahora, ¿no? Así es. Entonces, te notas los efectos macro hasta en procesos más micro, ¿ok? Es correcto. Así es. Fíjate que en México actualmente hay un proyecto que está generando mucha, ¿cómo lo podremos decir? Mm, es un problema. Es un proyecto de una empresa alemana que va a Vale. producir amonia en una de las regiones más ricas de flora ahí en el del Golfo de California, de México. Y está generando un problema bastante grande en el país, porque como bien decíamos hace un momento, mientras de este lado manejamos todo verde, el gobierno maneja que todo es verde, en el otro lado ellos están consumiendo los recursos del país eh, y, y- y ellos traen después ya el amoníaco para acá o la amonia y lo venden aquí como verde. Entonces, Sí.
Digo, no me gustaría llamarlo, pero es como un tipo de doble moral, ¿no? Eso es. Entonces, si queremos ser realmente sostenibles, hay que ser primero de todo justo, Claro, porque si no, tú pasas el impacto a los otros, al te otro. coges el bueno y pasas el malo a los otros, ¿no? Acha por qué, si paramos para pensar a lo largo plazo, puede ser que esa situación no se quede estable en términos, por ejemplo, me quedo con este ejemplo que me comentas ahora del amoníaco, ¿no? Si las cosas cambian en México, si la Ujú. disponibilidad de recursos, si se pasa una sequía que Sí, utilizas para obtener el hidrógeno y consecuentemente el amoníaco, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, nosotros tenemos muy claro que la perspectiva de sostenibilidad es una perspectiva que tiene que ser tanto local como también global, así es. porque los Ujú. dos se relacionan. Así es, pero yo creo que muchas veces ese tipo de proyectos no lo ven desde el punto de vista sostenible o Ujú. sustentable, sino más bien lo ven desde el punto de vista, me va a generar recurso económico, que es lo que más les interesa, ¿no? A los gobiernos. Y es muy Eso triste, pues, es muy triste que lo vean desde ese punto de vista. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto en política. El costo energético no renovable de estas tecnologías, ¿crees tú que tiende a mejorar, a empeorar o depende principalmente de qué tan rápido cambie la matriz eléctrica? bueno, como comentaste, depende. Depende, porque si una cosa es si tú utilizas la electricidad que viene de la red eléctrica, o sea, tú Ujú, enchufas tu electrolizador a la red eléctrica, ¿no? Y utilizas la red del país para alimentar tu sistema. Es decir, tú estarás produciendo un hidrógeno que es parcialmente verde, pero que ujú, también sí, es parcialmente gris. ¿Por qué? Porque claro. la matriz energética de un país no es 100% renovable. ¿Ok? Entonces, naturalmente, tú estás propagando el coste adicional de quemar combustibles fósiles en las termoeléctricas para poder obtener esa electricidad y consumir este hidrógeno o producir ese hidrógeno. Tú estás propagando todo ese valor a esta molécula. ¿Ok? Mientras que si tú, por otro lado, tienes tu propia planta de energía renovable, ¿no? O sea, tú tienes tu granja de placas fotovoltaicas para poder Ah, producir, sí, sí, sí. vale. Entonces, tú tienes realmente un producto que utiliza electricidad 100% renovable. Entonces, al final, tienes un costo menor, ¿ok? Sí. Perdona. No, no, adelante. Entonces, lo que hicimos fue asumir que ela é o cenário mais hipotético e Ujú, optimista que há, que é o cenário Net Zero Emissions, ou emissões netas zero, da Agência Internacional de Energia. Se isso se passa no mundo, como isso afeta o custo do hidrogênio? claro. E Ujú, podemos ver como este valor barra significativamente a lo largo do tempo. É decir, que agora pagaríamos um custo físico mais alto, porque obviamente é mais caro conseguir fisicamente um hidrogênio verde se fazemos todas as conversões que nos toca, versus se utilizamos simplesmente gás natural e lo convertemos em hidrogênio e consumimos e obtenemos diretamente, não? O hidrogênio. Pagamos mais caro agora, mas depois nos vale a pena. ujú, Porque primero tendremos una matriz sostenible, más sostenible, ¿no? Mucho más renovable y que no dependería, especialmente no dependería tanto sí. de un Ujú. recurso escaso y que cada vez más está escaso. Entonces, este es el mensaje principal que podemos conseguir a través de este estudio, ¿ok? Que lo más pronto que podamos actuar en esta dirección, mejor. Porque después el barato saldrá caro. Ahora, ¿ok? Así es. Pasa algo similar entonces con los temas de los autos eléctricos, ¿no? Ujú. Porque, digo, también te los venden como que son 100% renovables, cuando como tú lo Sí, comentaste hace un momento, yo agarro y lo conecto llegando a casa, empiezo a cargar, pero no sabes si en realidad esa electricidad que estás consumiendo es totalmente renovable o viene de una fuente de un parque fotovoltaico, de un parque ujú. eólico. No, porque ya en la red se combina. Sí,
¿sí? Entonces no es 100% renovable. Eso es. Hay un compañero mío de trabajo que le gusta decir que, vale, tú no vas a, en ese caso tu carro, tu coche, no va a saber si te llega un electrón amarillo, un electrón verde, por ejemplo, ¿no? Para propagar que es renovable, ¿no? No, electrones son electrones. Lo Claro. que, pero realmente hay que tener cuidado justamente con esta idea de pensar que, vale, ahora estoy contribuyendo con el ambiente, que afinal pode ser que não esteja que estás contribuyendo tanto quanto pensas. Por exemplo, o exemplo do coche elétrico é um caso bem clássico disso, porque tu podes utilizar a eletricidade da rede, ou também podes utilizar, não sei, se tu tens uma placa fotovoltaica disponível em Sí, sí, casa, sí, lo podes claro. utilizar para carregar. Perfeito. Tu coche, em modo direto, vai operar de forma renovável, ok? Pero, ¿de dónde vienen los materiales? ¿De Ujú, dónde ujú. vienen todos los elementos? Aí entramos em uma discussão que se passa também com o hidrogênio, com os Sí, sí, sí. eletrolisadores, etc. Porque tudo, afinal, depende de onde vem. E há sítios no mundo em que han sofrido muito já por causa da extração muito, muito grande de elementos químicos necessários para isso. Um exemplo clássico é o cobalto. Cobalto é fundamental para as baterias hoje em dia e Sí. que vem basicamente de dos países do mundo em que a situação é complicadíssima. Então, o que estamos fazendo é, vale, eu não emito em minha cidade, pero a emissão se passa em outro sítio. Sí, así É es. complicado, é bem Sí, complicado. es bastante complicado. Bien, también vi por ahí en alguna información que están trabajando ustedes recientemente pues sobre un tema entre la transición digital y la transición verde en Aragón. ¿Es Isso é. correcto? ¿Qué relación existe entre la digitalización y el costo de materiales de la transición energética? Bueno, quando paras para pensar, o mundo se está quedando cada vez mais eletrificado, não? Sí, Dependemos de eletricidade para todo. Há 30 anos, utilizávamos outras fontes de energia em casa. Hoje em dia, temos quase todo elétrico, não? sí, sí, es correcto. Hasta, então, hasta utilizamos a eletricidade para preparar nossa própria comida, não? Dependendo do tipo Sí. de horno que utilices. Então, lo que passa é que para poder eletrificar, hace falta utilizar materiais específicos. Não somente é o cobre para propagar a eletricidade, Sí, não? no, no. Como também materiais específicos, ímãs, etc., elementos que são complicados, escassos e difíceis de encontrar. E nós estamos utilizando como se tivéssemos a disponibilidade de tudo, ok? Todos pudéssemos ter de tudo. E não é verdade, ok? Então, por isso que comentamos, que se comenta na literatura de uma transição digital. Digital no sentido de que, ok, aunque estamos melhorando as eficiências através de utilizar a eletricidade, Híjole, estamos criando outros problemas, así ok? es. Estamos criando umas outras dependências. E isso afeta naturalmente como se passa a transição energética. Porque imaginemos, estamos teoricamente em um período de transição energética. Os países estão andando em uma direção hacia a renovabilidade, não? Pero agora estamos passando por uma outra transição, a digital, como comentei, e que entramos em um tema de centro de dados, Sí. ok? E que hoje em dia estamos consumindo menos, digo, nós outros seres humanos, pessoas físicas em nossas casas, estamos consumindo menos materiais físicos e estamos nos entretenindo, utilizando mais tempo para el ocio a través de redes sociales, de Ujú, vídeos de ujú. YouTube, etc. ¿No? Isso tem um impacto. Não é um impacto que vemos diretamente em nossas casas, sino em los centros de dados. Por isso que, por exemplo, não sei se sabes, pero los centros de dados, a indústria de centros de dados no mundo, juntamente com a IA, há uma projeção da Agência Internacional de Energia,
que se tornará a principal indústria consumidora de energia no mundo em 2030. Já. Passará todas as outras indústrias, passará a agricultura, todo, e vamos a gastar a maior parte de nossos recursos, principalmente em centros de dados. En la digitalización. Isso é. Então, se entramos na perspectiva de, como comentamos em los outros dois trabalhos que hemos hecho, de hay que echar vistazo em como estamos analisando os recursos naturais e tudo mais, e conectamos com tudo isso, nos hicimos uma pergunta. Vale, temos recursos para tudo isso? Temos recursos para poder fazer ao mesmo tempo a transição energética, nos quedar de forma mais sustentável e renovável, ao mesmo tempo que instalamos montão de centros de dados? E hicimos esse estudo aqui em Aragão. Por quê? Porque Aragão, neste momento, é um dos principais hubs, os pontos no mundo, em que mais se especula e se querem instalar centros de dados. Ok? Por exemplo, Aragão, quando hicimos nosso estudo o paper ha sido publicado em setembro. Hemos enviado o paper em setembro, lo publicamos em janeiro, e no nosso estudo publicamos com 19 ou 20 projetos de centro de dados que temos dados disponíveis. E neste momento estamos em mais de 35. É uma burbuja. E por que isso se passa aqui em Aragão? Por que especificamente? Porque aqui há uma combinação bem curiosa, interessante, de eletricidade muito barata, por causa que Aragão tem muita produção de renováveis, temos muita disponibilidade excedente de eletricidade, ok? Então, Aragão tem uma população muito baixa em comparação ao seu tamanho de território, então nós consumimos 50% da eletricidade e vendemos ou exportamos os outros 50%. E as companhias principais estão interessadas neste excedente e querem utilizar para seus centros de dados. E, además, que a terra, o suelo e a terra de Aragão é muito barata em comparação a se te vas a comprar em Irlanda ou França, Alemanha, Inglaterra, etc. Então, quando juntas todos esses aspectos, mas os recursos naturais baratos, que é o que toca a centro de dados, juntamente com um apoio, para incentivo para que essas empresas venham aqui, temos este efeito de burbuja, em que tem muita incertidumbre, por exemplo, no que se passará com Aragão. Porque Aragão sempre ha sido exportadora de eletricidade. Porque sempre ha tenido uma baixa população e muita capacidade de produção de eletricidade. Sí. Pero nosso estudo ha verificado que hasta 2035 Aragão poderá tornar-se, cambiar de exportadora a importadora de eletricidade. Oh, qué interesante. Em menos de 10 anos. Así es correcto. E isso assumindo que todos os projetos de renováveis que temos disponíveis estão listos. Sí, así Estão es. disponíveis para produzir eletricidade. Ou seja, é decir, não é que não estamos instalando mais, que não estamos aproveitando o potencial. Sim, que estamos aproveitando o potencial, pero não teremos capacidade para alimentar todos esses centros de dados. E a demanda de eletricidade em Aragão vai multiplicar por 8, dependendo da quantidade de centros de dados que se instalem aqui. Em 10 anos. Ah, esa información es muy interesante, ¿eh? Total. E isso nos assusta. Bien, porque Claro, centro claro. de dados não é somente a dependência. Vale, eu consigo eletricidade e já está. Não. É o consumo de água. Água é um bem relativamente escasso aqui em Aragão. Sí, sí. Aunque tengamos o rio Ebro, que tem um bom caudal, etc. Pero, dependendo de como utilizes, a água não é 100% disponível toda hora em Aragão. Aragão está ao lado de um dos maiores desertos da Europa, se me acordo bem. Então, é uma região semiárida. Semiárida. E com o câmbio climático, o que pode passar? A situação pode piorar.
E centros de dados não são indústrias que se quedam por um pouquinho tempo e se vão. Eles podem quedar por décadas e Mucho tiempo. décadas. Então, se pensamos a médio e largo prazo, pode ser genera um cenário de muita incertidumbre. E, por fim, quando analisamos pela perspectiva econômica, pensamos, vale, ok, então podemos assumir esses riscos, pero nos quedamos com una buena pasta, ¿no? Un buen dinero, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque las empresas no dejan dinero aquí. Lo Ujú. cogen y lo cogen y lo llevan Sí, sí, a otra a región o a sus otro países. país, ¿no? Eso es. Entonces, básicamente, se pasa aquella situación similar a lo que comentaste de México, en que se consumen los recursos localmente, pero los beneficios se llevan a otro sitio. Sí, y ahora que comentas esto del tema de la digitalización, en México también se están desarrollando, ¿cómo les llaman? Hubs o valles grandes Ujú, de digitalización. Por ejemplo, está programado, me parece que ya inició la construcción de un eh, centro de datos de Google, ujú. muy grande, de hecho va a ser el más grande de Latinoamérica, me parece. Uf. Pero, ¿cómo es el gobierno? Es decir, que lo venden como si fuera un gran logro, que va a haber mucho empleo para los próximos años, y te lo venden de esa manera. Cuando en realidad, como tú ya me lo comentas, dices, híjole, ellos hicieron ese análisis de qué impacto va a tener entre los próximos 10 años. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Poco no lo probable. hicieron y no lo tienen. Pero ya con esto que comentas, ya me estoy dando cuenta de que probablemente también como va a suceder en Aragón, en ese estado o ciudad donde se va a instalar este centro de Google, yo también digo que en los próximos 10 o 15 años van a tener el mismo problema que va a tener Aragón. Es triste, pero es posible. Así es. Y sobre todo porque también lo comentabas, todo se está digitalizando, todo va a depender o todo está dependiendo de la energía eléctrica. ¿Y qué va a pasar cuando no se pueda producir energía eléctrica? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Eso Eso es, es. eso es de asustarse, ¿eh? Porque todo depende, como tú dices, yo salgo aquí a la cocina, salgo a la sala y todo lo que tengo ahí depende de la energía eléctrica. Y si en un momento dado, el día de mañana, ya no tengo energía eléctrica, ¿qué voy a hacer? Eso se pasó aquí, por ejemplo, en España el año pasado, cuando Ah, es hubo un cierto, es apagón. correcto. Entonces, nos quedamos que, dependiendo de la comunidad autónoma, nos pasamos 10 horas, 12 horas, 8 horas sin electricidad y caos, caos. Es- Que nos enseña cómo en tan poco tiempo dependemos tanto de la electricidad y cómo estamos tan mal acostumbrados a ella, ¿sabes? Así es. E podemos estar entrando em um hueco que podemos ser que não consigamos sair. Digo, em sentido de... Por que, por que te digo isso? Porque um centro de dados opera quase que 100% do tempo. Centro de dados não param de operar. Sempre No, está no, no, consumindo sí, siempre eletricidade. está. Pode Así es. ajustar um pouco a demanda, pero sempre está operando. E um centro de dados não pode parar, porque senão perde os dados. Así es. Aí entramos em uma pergunta um pouco existencial. Qual será a prioridade quando pegamos um momento de dificuldade de disponibilidade de recursos? Vamos utilizar os recursos para alimentar o centro de dados ou vamos utilizá-los para as pessoas? É complicado porque isso já há alguns casos disso em mundo. Isso é o que se passa em algumas cidades em Estados Unidos. Se me Sí, acordo sí. bem, Virgínia é o exemplo mais clássico de estado que sofre muitíssimo com o centro de dados. Há relatos de pessoas que passam mais de 3 dias sem água, porque em períodos de sequia a prioridade é utilizar a água para enfriar o sistema do centro de dados. Buah. Então, Eso, interesado de foi que não é somente na questão de eletricidade, na questão existencial, se vale.
Ok, estamos consumiendo recursos naturales. Ok, pero antes consumíamos para nuestra propia existencia. Ahora estamos consumindo para simplesmente dissipar essa eletricidade em centro de dados e converter em dados e bytes. Ya, Y sí, dependiendo de la demanda, nosotros no somos contra. Lo que importa, lo que queremos comentar es que hay que hacer una buena planificación de cómo se ajá, hace, correcto, sí, porque sí. lo que se pasa aquí, né, es una indicación bien clara que no hay una buena planificación entre aquí el gobierno local, el gobierno de España y la Unión Europea. Los tres dicen que tienen mensajes al respecto de sostenibilidad, pero los tres no se comunican. Ujú, ujú. Sí, Entonces, sí, un falta esa propaga una cosa, comunicación. otra, y nada sin. Y la verdad es que en la realidad nadie camina en la dirección real que deberíamos caminar. Así es, así es. Fíjate, y yo tenía una pregunta y Ya, hace ratito pusiste tú algo similar entre lo que era esa priorizar entre la digitalización o los recursos o el ser humano. Y mi pregunta era algo similar porque yo quería preguntar, ¿qué priorizar entre digitalización y descarbonización? mm, Cuando, por es la, ejemplo, entonces yo creo que ahí también hay que pensar muy bien qué es lo que se quiere hacer, ¿no? sí, totalmente, porque, por ejemplo, la digitalización se puede pasar de forma renovable. Sí, si utilizamos electricidad renovable. Ujú. Pero lo que pasa es que la demanda del mercado por cada vez más centros de datos, más y más y más, Sí, sí, sí. está haciendo con que muchas de las compañías principales utilicen y vuelvan a utilizar termoeléctricas para poder producir esa electricidad y tener electricidad 100% estable para sus centros de datos. Entonces, ¿estamos realmente descarbonizando mientras avanzamos con la digitalización de esa forma? Poco probable, porque estamos Ya. consumindo mais Sí, do sí, que sí, es pensávamos correcto. que, vale, vamos a hacer um intercâmbio entre reduzimos combustíveis fósseis e aumentamos renováveis. Ou seja, um intercâmbio. Pero não, seguimos consumindo cada vez mais recursos. Exactamente. Y la energía renovable no da, ¿no? Para ese consumo que estamos teniendo. Não, não, Es, não é capaz. exacto. Há um estudo que não me acordo agora de Nature, que salió em Nature em 2025, em que basicamente os investigadores hicieron a seguinte pergunta, bem sencilla, pero de difícil resposta. Sí, sí, claro. Se a cada país le toca produzir sua própria eletricidade e seu próprio Mm, hidrogênio verde para poder sobreviver, ujú. os países seriam capazes? No. E se sim, perfeito. Se não, le tocaria importar, não? De outros países. E o estudo ha ensinado que não, a maioria dos países não tem capacidade de produzir suas próprias. Hidrógeno. Aunque utilize todo o seu território Ujú. para poder produzir, se a demanda general da sociedade seguir aumentando da forma como Pues no, está, no não da. há, não dá, não dá. Então, estamos chegando a um limite, que não é simplesmente intercambiar de não renovável a renovável, sino de quizás começar a reflexionar sobre como estamos vivendo, ¿sabes? Y bueno, ahí entramos en una perspectiva más filosófica, Sí, existencial, sí. pero es bueno reflexionar un poco sobre eso porque estamos llegando en un periodo sin vuelta, dependiendo del sitio del mundo. Exactamente, ya estamos llegando a ese límite, ¿no? Eso es. Sí, sí, no, yo creo que hay muchos puntos en los que hay que pensar ya y no dejar a ver qué pasa mañana. Yo creo que ya es el momento de ir atendiendo estos puntos, ver posibles soluciones para futuro, pero actuar ya, porque pues muchas veces lo que se hace es pensar y sí, después vemos a ver qué va pasando. Conforme vaya avanzando, vamos a ir solucionando, pero yo creo que no, yo creo que ya es momento de sentarse y pensar bien y ver qué soluciones se le pueden dar y Ajá. cómo empezar a actuar.
ya casi para finalizar, Alessandro, si una persona te dijera en este momento que el hidrógeno verde no es tan verde como lo venden, y basándote en tus propios resultados, ¿qué le responderías? Bueno, diría que físicamente, sí, tiene sentido, porque la termodinámica nos enseña claramente que depende de lo que consumes para poder indicar qué tan sostenible, qué tan renovable es. Eh, pero, por otro lado, hay que valorar las direcciones de proyectos en que están realmente yendo en la dirección de un producto verde. Entendo que é uma perspectiva de marketing, de sentido de, Ujú, não, ujú. queremos vender como verde, etc. Quizás passa uma mensagem, quizás falho, um pouco falho, nesse sentido, que ganha as pessoas, não? Para isso necessitamos melhorar a comunicação que passamos à população, à sociedade, sabes? Porque senão parece que queremos enganar-les uma vez mais. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro grupo, muchas veces hacemos algunos eventos científicos a la población en general, divulgación de ciencia, en que les enseñamos que, mira, los procesos renovables son buenos, sí, pero ellos no son perfectos. No Así podemos es, quedar en el mundo de que no nos tocará cambiar la forma de que vivimos, lo que consumimos, etcétera. Que, a pesar que tengamos as renováveis disponíveis, pode ser que não seja suficiente. Então, isso se entra também na mensagem do hidrógeno verde, ujú. de todo verde, etc. ¿Ok? Entonces, sí, entonces esa etiqueta que vendemos de verde o renovable, que se utiliza para el Sí, hidrógeno, como bien lo comentas, finalmente es una simplificación, ¿verdad? Que el costo exergético te puede, revela más bien como algo incompleto, como una información incompleta. sí, sí. E para conseguir para conseguir esse mensagem completo, como comentas, Ah, entramos em uma complexidade de temas que hemos sí, discutido agora, não? Que pode ser que seja demasiado complexo para simplificar em um único produto, não? muy bien. Es muy interesante todo este tema. En realidad podríamos pasarnos horas platicando al Claro. respecto. Ya una última pregunta. Si un desarrollador de proyectos de hidrógeno te pidiera un solo consejo basado en el costo exergético y no tanto en el costo monetario, ¿cuál sería, Alessandro? Ojo em las matérias-primas críticas. Exacto. Ojo. Mi jefe, Antônio, já pensava em passar essa mensagem desde os finais dos anos 90. Sí. E poucas pessoas se han enterado disso. Las personas que se han enterado de eso, bueno, no es decir que solamente hay una perspectiva económica, pero las personas que se enteraron de eso se quedaron bien de vida, ganaron mucho dinero con esto. Y no Sí, es sí, que sí. él quería comentar en ese sentido, sino que ele passava esse mensagem de que a Europa necessitava, obviamente, está comentando em termos da Europa, não? Que necessitávamos pensar na perspectiva de como conseguir esses materiais. E não lhe han dado suficiente caso. E agora mira como estamos. Ah, Então, se queremos realmente avançar na parte de hidrógeno, hay que echar um vistazo em las matérias-primas críticas. en las materias primas que se utilizan, ¿no? Sí. Vale, pues muy interesante, Alessandro. Te Vale. agradezco mucho. Yo creo que posteriormente vamos a tener otra conversación contigo porque este es un tema muy interesante y que seguramente a la gente le va a gustar mucho. Te agradezco mucho Ah, tu tiempo y pues felicidades por tus estudios y por todo lo que estás realizando y las contribuciones que estás dando pues ahora sí que al mundo, ¿no? A la academia y a todo. muchas gracias a ti, Fito. Muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho de poder haber compartido la información, los estudios que hemos desarrollado hasta ahora con vosotros y estoy disponible para cuando queráis. Vale, muchísimas gracias y que tengas un buen Muchas día. gracias. Comenté.